hoje como os desafios científicos e éticos que a gente tem para poder dar conta de nós, né, como comunidade científica, darmos subsídios, né, crescentes para o meio social repensar as suas políticas públicas de segurança humana. Tem muita tarefa, tem muito o que fazer, tem bem pouca gente fazendo isso. Então, a gente tem que ter oportunidade de pensar sobre isso e produzir ações sobre isso. Eu imagino que a Unicamp ela tem uma condição privilegiada de formar gente fazendo estudos, tendo iniciativas nesse tema e influenciando, né, mentes e corações em torno desse tema. O professor Roberto me deu a oportunidade, né, de compartilhar com vocês o pouco que a gente sabe. E eu teria uma alegria muito grande de sair daqui no final desse semestre, sabendo que a semente que o professor Roberto vai continuar aqui a fazer germinar, né, renda muitos frutos, né, Roberto, em torno desse tema, né? Oxalá isso aconteça. Eu coloco bem rapidamente, porque essa é a minha fala final, eu acho que um aspecto importante, quando muitos alunos das ciências sociais relutaram em aceitar o tema de desastre na disciplina de metodologia e pesquisa, relutou, não, talvez não, por que isso não, né? E relutou, e eu falei, opa, será que eu estou sendo bem-vinda aqui? Eu comecei a achar, não sei. Eu entendo, eu vou dizer, uma raiz disso é a própria concepção de desastre que o meio jornalístico incute em nós, né? Então, as ciências sociais, você está falando de desastres naturais, é coisa de meio ambiente, nós somos das ciências sociais porque ciências sociais é uma coisa, meio ambiente é lá para o povo da geografia, e, né? Então você está impondo uma coisa que não foi a nossa opção como profissionais das ciências sociais, né? E muito disso são os estereótipos que o meio jornalístico produz sobre desastres, e nós, professor Roberto, eu fazemos parte dessa corrente intelectual que tenta, no Brasil, desnaturalizar os desastres. Os desastres não são naturais. Os eventos podem ser naturais, né? Como as chuvas, como eu disse, como as secas, como eu disse. Mas os desastres são sempre sociais. Somos nós que dissemos? Não, pasmem, foi o Banco Mundial numa publicação em 2010. Ele tem uma publicação que diz, os eventos podem ser naturais, os desastres são sempre sociais. E é só quando a gente tiver uma agenda consistente, né, a começar das próprias defesas civis, entendendo, né, e mudando a sua narrativa sobre desastres, desnaturalizando os desastres, a gente vai ter uma agenda mais consistente em prol da segurança humana. Então, eu diria que, aí, para mim, até, um dos principais desafios estratégicos é incentivar a comunidade jornalística a alterar sua perspectiva sobre os desastres ditos naturais e aquilo que é a área de risco, né? Eu vi uma tese lindíssima, recém-defendida aqui no IFISH, né, em 2018, com esse conceito de urbicídio, né? Eu preciso lembrar o nome da professora, né? Bastos é o sobrenome do autor. Eu amei, porque ele exatamente colocava isso dentro de um processo em que, por um lado, há essa expansão das territorialidades precárias que só podem ser explicadas, né, à sombra da especulação imobiliária que existe. Os terrenos ditos seguros estão na mão de uma elite econômica dominante. Então, se não é isso que você está afrontando, não venha me dizer que você está equacionando a área de risco, né? Então, ou seja, essa questão de pensar a reforma urbana, a reforma agrária, né, de pensar a desigualdade social é o core do problema, né? Em relação a esses vícios interpretativos da comunidade jornalística, nós aqui, no dia 16 de outubro, pretendemos abrir essa oficina para jornalistas aqui no IFISH, né? Vamos ver se eles virão, para a gente poder, em poucas horas, poder problematizar o tema de tal forma que, vindo agora as novas temporadas de chuva, Operação Verão, né, que o governo do Estado de São Paulo abre a partir de outubro, abril, que a gente tenha a esperança que os jornalistas que fazem coberturas de chuvas saibam que chuvas são uma coisa, desastres são outras, e esse tema pode ser problematizado de uma outra forma. O segundo aspecto que eu acho que é uma tarefa essencial, então isso significa dizer, quanto mais estudos puderem existir complexificando esse problema, né,
mas os jornalistas podem estar subsidiados, né, para adotar uma outra interpretação. Uma segunda tarefa, do meu ponto de vista urgente, é distinguir especialistas em seus estágios de compreensão nos estudos do Estado da Arte nos Disaster Studies, né? Então, nós temos que buscar acréscimos e avanços no debate e nos subsídios às políticas públicas e evitar os retrocessos. Hoje, no Brasil, acontece uma coisa, eu estou aí há 20 anos na estrada só nesse tema, eu já vinha de conflitos socioambientais em água há mais tempo, aí já mais de 30 anos, né? Mas é pensar que muitas vezes a gente está sempre insistindo na mesma linha. A todo momento nós temos perdas de estudiosos, novos estudiosos entram no campo, mas com muitas concepções de senso comum, para não dizer mesmo preconceitos. Qual é o problema? O problema é que a gente sempre, quando começa a lidar com o tema, a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente não é especialista no tema, né? Nós somos estudiosos naquele tema e somos aprendizes naquele tema, né? E mesmo quando, como grande especialista, a gente também não para de estudar, mas a gente tem que saber exatamente qual é o lugar da gente. Eu sei que eu não sou, nunca serei um Quarantelli, por exemplo, né? Esse grande especialista, né? Então, toda hora a gente labutando para compreender e está atualizado em relação ao estado da arte, né? Mas o que acontece no Brasil? Eu dei uma conferência num congresso brasileiro de desastres aí o ano passado, sobre isso que está me perturbando demais, né? É o fato de que neófitos no tema, especialistas neófitos que estão tateando, que ainda tem um conhecimento de senso comum, muitas vezes preconceituoso em relação aos afetados, etc., tem, por outro lado, né, perigosamente, uma grande capacidade de influenciar politicamente gestores e tomadores de decisão. Eles não são os cientistas mais competentes, mas como eles têm uma interlocução política mais privilegiada, com o pouco que eles sabem, eles influenciam a política pública, e a política pública, por conta disso, tem dado passos para trás, ao invés de avançar no sentido da segurança humana coletiva. Isso, para mim, é um tipo de desastre, porque isso acontece, né, de maneira cada vez mais frequente. Eu me lembro, em Santa Catarina, em 2008, no Vale do Itajaí, quando vários municípios com milhares de pessoas, né, vivendo um sofrimento intenso, etc., o governador pôs essa agenda para as universidades. Aqui vocês vão me dizer quais são as diretrizes para a gente reduzir os riscos de desastre. Teve um montão de dinheiro, apareceu um monte, foi feito um pool de universidades locais, e esse pool de universidades locais, cada um dizendo, eu sou especialista nisso, naquilo, as recomendações. Às vezes tinha uma que era pior que a outra. Tinha gente muito competente, é claro, mas recomendações, né, uma pior que a outra. E, aliás, as ciências sociais foram alijadas desse processo, inclusive, né? Outros grupos profissionais tomaram a liderança, né, para serem os interlocutores privilegiados. Eu vi isso acontecer no Rio de Janeiro também, no ano de 2001, né, em que só as instituições locais, né, com os especialistas locais, viraram os donos das comunidades e aqueles que falavam sobre o desastre, embora nunca tivesse estudado desastre. E, miseravelmente, eu vejo isso acontecendo em Minas Gerais também. Tomei um susto a semana passada também, quando vi que houve uma orientação do Ministério Público de Minas para destinar não sei quantas dezenas de milhões de reais para uma única universidade mineira. Uma única universidade mineira para ali basear os estudos de redução de riscos de desastres relacionados a rompimento de barragem. Eu fiquei assim pasma, porque eu falei, tem todo um saber fazer da ciência baseada em mérito, né? Porque não é assim, não é porque eu estou em Campinas, eu sou especialista em desastres que acontecem em Campinas, não é verdade, né? Quando você tem um desastre catastrófico, você, como autoridade pública, tem que chamar os melhores especialistas, sejam eles onde estiverem, no país ou no exterior. Isso se você quer dar, né, resolução àquele problema, né? Porque os especialistas são especialistas, né, para resolver aquele problema. Agora, você tem aí uma agressão à lógica científica,
científica que é terrível. Por um lado, um equívoco de compreensão, a começar do próprio Ministério Público, de achar que os cientistas que estão mais perto são aqueles que podem dar o melhor diagnóstico e as melhores recomendações. Então, quer dizer, o equívoco começa dos procuradores e promotores de pensar isso. Não é isso, senhor promotor, senhor procurador, veja currículo Lattes, procure pela palavra-chave. Currículo Lattes, se você quiser ficar nos especialistas no Brasil, vai te dizer quem tem trajetória, quem tem percurso, quem tem publicação, é reconhecido pelos seus pares nesse tema. Isso é uma das bases, né? A FAPESP tem uma biblioteca virtual FAPESP, e você pode acessar essa biblioteca, ela também vai te dizer isso, né? Quer dizer, então essas são as fontes de busca dos especialistas, comparar sua competência em relação a elas, saber previamente o que eles pensam sobre o assunto, se eles têm familiaridade com o assunto. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é dos especialistas poderem dizer, poxa, então eu tenho acesso privilegiado a recursos, a essa autoridade, a recomendar política pública, por que eu vou esclarecer a essa autoridade que eu sou um estudioso, às vezes até um neófito, mas eu não sou especialista? Então, falta um pouco da ética científica, podia recomendar um colega meu, né? Então, falta também, eu vou dar o pulo do gato aqui e vou equipar todo o meu laboratório, conseguir bolsas para todos os meus alunos, etc., mas todo mundo vai tatear. E começa tateando no senso comum, que são os jornalistas com estereótipos que vão alimentar a visão sobre o problema. Isso é uma catástrofe, né? Então, há essa dimensão ética também dos próprios colegas não saberem se posicionar eticamente em relação a isso. Porque toda colaboração é bem-vinda. Porque mesmo os especialistas mais consolidados, né, eles não querem concorrer com alguém que tem a influência política melhor. Não se trata disso. Mas se trata de criar um espírito de colaboração. Todo mundo precisa trabalhar mais solidariamente em cooperação. Aqueles que sabem menos de uma coisa, às vezes trazem métodos, ferramentas inovativas, né? Podem colher os dados com mais perspicácia, etc. Colaboração, né? Agora, o que nós temos é uma competição desleal de viés político. Eu quase pus um saco no rosto de vergonha de um colega que no meio de um desastre, ele diz assim, agora eu já estou, inclusive de outro estado, já estou aqui nesse desastre e agora essa empresa criminosa tem que apoiar os nossos estudos, porque afinal nós já estamos... Era quase como empunhar uma bandeira e pôr no chão, cheguei primeiro, é para mim que essa empresa tem que dar dinheiro para os nossos estudos, pautar essa política pública. Esse não é a forma de fazer da ciência, né? Em terceiro lugar, criar possibilidades de uma escuta mais ativa aos envolvidos para subsidiar políticas públicas mais consistentes, né? Então, diferente daquela virtualidade, né? Como é muito importante, né, que de todos os envolvidos, aqueles que sofrem o sofrimento multidimensional, né, são aqueles que estão mais profundamente enraizados com o desastre. Eu diria que o desastre são eles. Em uma das minhas publicações, cheguei a criar esse verbo, que é desastrar, né? Quando você vê que há centenas de milhares de haitianos, né, envolvidos num desastre, como aconteceu, né, e o professor Omar Tomás foi um dos que vivenciou isso, né, como cientista que estava em loco, né, quando aquilo aconteceu. Muitos milhares migraram, né, para várias partes do mundo, para os Estados Unidos, para outras partes da América Latina, inclusive para o Brasil, entrando aqui no Brasil via Acre. E eu estive lá, inclusive fiz relatório para o Ministério Público Federal, em parceria com colegas da Geografia e do mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Acre. E eu estive lá em Brasileia, na fronteira, né, escutando, vendo a forma indigna como eles estavam sendo tratados num abrigo provisório que semana a semana estava sendo abandonado, sem comida, sem luz, sem água potável, completamente deteriorado nas suas condições humanas, né? Então, a todo momento, eles recebiam pressão social para irem, entre aspas, desastrar em outro lugar.
Eu não consigo entender que o desastre ficou no Haiti. O desastre é carregado como sofrimento pelas pessoas, né? E à medida em que elas são tratadas de maneira indignas e expulsas de lugar em lugar, elas carregam desastre dentro de si para desastrar em outro lugar. E irão desastrar em outro lugar enquanto a sua condição humana não for reconhecida, não for protegida na sua dignidade. E por último, né, eu penso que um dos desafios que nós temos é entender que não é apenas missão da universidade, né, seguindo a referência da Constituição, artigo 2007, de pensar a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Do meu ponto de vista, isso também é uma grande polêmica na universidade, mas para mim é uma filosofia de como eu sou como cientista social na universidade, é pensar em indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão naquilo que é o meu percurso e minha trajetória intelectual também, né? E quando a gente pensa que há essa indissociabilidade, significa dizer que eu crio e tento procurar espaços como aqui na Unicamp para poder criar isso, de poder trazer para o ensino e para a extensão resultados da minha pesquisa, né? Então faz para mim sentido trazer conteúdos para os alunos pensarem, para uma nova geração de profissionais, aquilo que é resultado da minha pesquisa, né? E também poder oferecer como extensão para um público externo, aquilo que é resultado da pesquisa, inclusive da escuta que eu faço em sala de aula. Por exemplo, a gente vai fazer aqui, até no auditório da Pró-Reitoria de Graduação, tive o privilégio de ter esse espaço reservado, uma oficina para agente de defesa civil, assistentes sociais e educadores, sobre como trabalhar com uma ferramenta, um jogo cooperativo chamado maquete interativa, como pensar, melhorar a discussão sobre desastres entre diferentes atores no uso desse jogo cooperativo que nós desenvolvemos lá em São Carlos, chamado maquete interativa, né? A topologia da análise jornalística, ela precisa mudar, é muito importante também para os estudos de comunicação. Aqui vocês têm um lugar de referência, que é o LabJOR, né? É muito interessante a gente mostrar qual é a topologia dessa comunicação, de quem são os atores e aquilo que se diz, né, nas matérias jornalísticas sobre desastre. Eu escrevi um pouco sobre isso nesse livro que saiu essa semana na Espanha, falando sobre o caso do Morro do Bumba e aquilo que na internet, das matérias que eram mais frequentes, se falava sobre os grupos afetados, né? É preciso que a gente pense também em termos setoriais, em agendas setoriais. Por exemplo, a área de saúde, ela não dá só o atendimento em saúde, né? A área de saúde também é afetada nos desastres. Há muitos casos que eu acompanhei em campo, em que nas UBS, por exemplo, você perdia completamente os estoques, né? Os agentes de saúde, eles também eram afetados como moradores, e ele fica ele tem a obrigação de atender e, ao mesmo tempo, ele está com a casa inundada, ele está com gente doente dentro de casa, ele também tem esse duplo papel, a vida privada e a vida pública, estão a requerer e estão a pressioná-lo também. É a unidade de média complexidade que são afetadas também. Então, como pensar o quão consistentes são as políticas para pensar o próprio esforço preparativo do setor saúde. Eu dei uma palestra, escrevi sobre isso também em Blumenau, saiu esse ano, e orientações para políticas públicas sobre essa corrida e influenciar o tomador de decisão. É uma corrida dos cientistas, né? Antes de sentar na biblioteca e ler a bibliografia, né, é uma corrida insana e que desconstrói a agenda qualificada de políticas públicas. Está nessa publicação aqui, que também saiu esse ano, né? Essas estratégias de escuta ativa, como de maquetes interativas, por exemplo, a gente fez em São Tomé e Príncipe, é uma pequena contexto insular africano, e eu coordenei uma equipe interinstitucional, multidisciplinar, com 10 diferentes especialidades no âmbito do programa Pro-África,
nos anos de 2008, 2009, e em colaboração com o Ministério da Educação do São Tomé e Príncipe e também com o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente fez essa atividade de maquete com professores desde História, Geografia, Matemática, e o que foi interessante é que o Instituto Nacional de Meteorologia, o seu diretor, é o ponto focal na Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima. Ele é o ponto focal do país, representa o país nessa agenda, nesse tema, né? Nas COPs. E aí ele tinha um problema, porque ele tinha feito um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, NAPA-PANA, muito qualificado, mas ele não encontrava meios de transmitir isso para todo o público estudantil, que lá é chamado de educação básica, aquilo que nós chamamos aqui de educação fundamental. E no âmbito de toda uma pesquisa que a gente fazia sobre incrementar políticas públicas em adaptação a mudanças climáticas, que envolveu a equipe da USP, Unesp, enfim, de várias instituições, né, INPE, etc., a gente criou a maquete interativa e conteúdos a partir do qual essa brincadeira, né, esse jogo lúdico, poderia explicar o Plano Nacional de Adaptação para as Crianças sem ler um calhamaço técnico desse tamanho. A mesma coisa que nós fizemos, se eu não me engano, isso é o ano talvez de 2004, 2005, né? Com crianças de etnia Guarani em São José dos Campos, para atender uma demanda do Conselho Regional de Psicologia também. Eu tinha cabelo, eu estava aqui, junto com essas crianças. Muito interessante, né? Porque nós tivemos com crianças do meio urbano de São José, e crianças que viviam em aldeamentos, né? E ambas tiveram oportunidade de montar a estrutura do seu espaço, né? E claro que a estrutura do aldeamento era menos suscetível, né? Na região já até de Ubatuba, mas era menos suscetível a perdas e danos, né? Do que a estrutura urbana. Então as crianças puderam entender isso, né? Que o produzir a cidade como elemento de civilizatório, né, um elemento que parecia que agregava maior conhecimento, na verdade não era um conhecimento tão sustentável quanto o conhecimento do viver, né, em maior conexão com a dinâmica ecossistêmica daquela região, né? Você pode explicar uma coisa complexa de uma maneira mais clara, né? A indissociabilidade, então, significa que não fica cada abelhinha na sua colmeia, né? Mas a gente vê, por exemplo, como esses botõezinhos aqui, né? Quando você opera numa atividade como a de pesquisa, ele a reflete na extensão, né? O ensino reflete na extensão, a pesquisa reflete no ensino, né? Aqui a gente tem sugestões de vários tipos de leituras, de vídeos, de pequenos artigos de opinião no site da gente lá em São Carlos, do Núcleo de Estudos de Pesquisas Sociais em Desastres. Está aqui para vocês uma sugestão que foi uma colaboração em 2013 e 2014 com o professor Roberto. É o nosso livro Segurança Humana no Contexto de Desastres, que foi muito legal, não só porque foi uma parceria interinstitucional, mas também foi uma parceria com o meio técnico. Nós trouxemos aqui desde representantes das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira, de ministérios públicos, de secretarias de assistência social do Rio de Janeiro e também de São Paulo, Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo, agentes de defesa civil de localidades que viviam em estado de calamidade pública, como Eldorado, aqui no Vale do Ribeira, né? E nós não apenas fizemos um seminário muito profícuo aqui no NEPO, mas também a partir desse seminário, Itamaraty também, não apenas fizemos um seminário, mas a partir de lá tivemos a tarefa de fazer reflexões conjuntas com artigos em coautoria, em que o meio técnico também dizia quais eram suas angústias, desafios, casos que ele queria refletir melhor, né? E em diálogo conosco, os cientistas sociais, né, nós produzíamos aquela reflexão. Ele trazia o caso,
caso, trazer os dados e vamos dialogar junto. Então, esse livro é muito precioso, está no site do NEP, o link está aí, porque vocês veem esse exercício que a gente pode pensar e pode também escrever juntos, né? Eu agradeço ao programa Professor Visitante, aqui da Unicamp, agradeço o IFISH, ao curso de Ciências Sociais, a FAPESP, ao CNPq e a Royal Society, que tem me apoiado nessas investigações. Muito obrigada. Sim, meus contatos aqui, obrigada. Muito obrigado, Norma. Eu acho que essa palestra foi riquíssima, mostrou uma grande quantidade de aspectos que estão envolvidos aí nessa questão dos desastres. Então, vamos abrir, Norma, para as perguntas, observações, questões. Vamos começar com a Kelly, então. Por favor, se apresente. Oi, bom dia. Meu nome é Kelly, eu faço doutorado em demografia aqui no IFISH e eu fiquei imaginando, né, sobre a questão da percepção da sociedade sobre os desastres. Primeiro, eu queria agradecer, que foi muito, muito bom, eu aprendi muito. E eu queria saber se, além das pessoas não entenderem ou não terem essa percepção de que desastre é algo não só ambiental, como também algo social, mas se esses eventos que acontecem corriqueiramente, como a seca ou então a enchente, são também entendidos pela população como desastre. Porque eu acho que isso pode ter muita influência em como os prefeitos veem a necessidade de fazer melhorias de drenagem e coisas assim. Porque a política ela é vista muito como algo que tem sido feita durante 4 anos, né? Que é o período do mandato. Então, se não tem essa percepção social, qual é o interesse em ser proativo? Obrigada. Mais alguma questão? Bom dia, muito obrigado pela palestra, parabéns. Meu nome é Daniel, sou doutorando aqui no DPCT e eu estou estudando os conflitos ambientais causados pela Vale, no território socioambientais, nos territórios onde ela atua. E aí eu achei muito interessante 2 aspectos. E aí eu queria só fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. Um é essa questão da invisibilidade do desastre. Né? Na hora que você diz que a gente olha para a sala de comando e vê as operações, a mídia tem um papel muito importante de fortalecer esse problema, que é não olhar o desastre e não olhar suas consequências, ainda que muito, por exemplo, no Jornal Regional, lá em Minas, a gente veja entrevista com a mãe do trabalhador que foi soterrado, ou a gente não consegue ter a dimensão, as pessoas simplesmente não têm. As pessoas falam assim, nossa, aquela tragédia que aconteceu, as pessoas não têm ideia de que a tragédia está em curso e, portanto, o seu conceito de desastre como algo no tempo contínuo, né, ela é muito pertinente. E a pergunta que eu queria te fazer é, nos movimentos sociais, principalmente nesses ligados à mineração, tem se usado muito a expressão desastre-crime. E aí eu queria que você comentasse, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas querem, de alguma forma, fortalecer ou destacar o fato de que tem uma ação criminosa da empresa e essa ação é invisibilizada, é toda algodoada, né, com acidente, etc. E aí, dentro dessas categorias que você trouxe para a gente, eu queria que você comentasse sobre o uso da expressão desastre-crime ou tragédia-crime, que é o que a gente tem visto e usado. Obrigado. Mais algum? Obrigado, Norma. Muito obrigada, Kelly e Daniel. As perguntas são muito oportunas e, na verdade, elas se entrecruzam, né? Porque
Kelly, você tem toda a razão quando você diz que é preciso, se há um certo imobilismo das autoridades, né? Ou às vezes não só imobilismo, mas uma certa reprodução de providências que nós sabemos que são insuficientes, e por serem insuficientes, né, essas tragédias acabam se repetindo, né? Então vira um pouco isso, né? Uma certa rotina, uma normalidade da anormalidade, né? A gente sabe que vai chover e sabe que vai inundar, e aí a gente vai não sei o quê, e é um pouco isso, né? É claro que a pressão da sociedade é algo que muda a tudo, né? Ela muda desde dos atores que conseguem ser alavancados, né, até o aparato público, como também a agenda desse aparato público. Ela, por si só, ela não tem motivações, né, para mudar alguma coisa, ela não está sendo demandada, se não existe essa pressão, que não apenas é legítima, né, mas é esperada dentro do próprio processo democrático, né, que é a da cidadania sempre ativa e participativa. Mas isso significa, então, que o meio social ele precisa ter estímulos também, do ponto de vista da discussão, para poder pautar esse processo de mobilização. É aí que nós temos discutido, eu com o professor Roberto, como o papel do jornalista é muito importante, né? Porque uma das interpretações mais acessíveis dos problemas sociais, né, os meios de comunicação hoje, eles têm, e eu não estou falando apenas dos meios de comunicação tradicionais, né, mas eles têm um papel fundamental, porque eles te dão, né, um pacote pronto de interpretação do mundo, de problemas do mundo, né? E se os jornalistas, do meu ponto de vista, estão falhando miseravelmente, né, em poder enquadrar o problema, né, como é que eles podem colocar, por exemplo, para as lideranças comunitárias, né, um lume para pensar um novo caminho de pressão, né, pública, né? Por isso que eu vejo, por exemplo, o LabJOR da Unicamp seria um desses lugares em que eu vejo muito potencial, né, para poder disseminar não apenas reflexão, né, mas interação com os seus pares, né, no sentido de provocar, né, uma nova discussão, uma nova agenda pública, né? Então, veja, eu não estou tirando a importância do evento, como precipitações pluviométricas importantes, né, inclusive para a região centro-sul, que podem estar relacionadas com eventos de mudanças climáticas. Isso, quem faz estudos sobre isso são climatologistas. O professor Marengo, por exemplo, no INPE, é um deles. Eu estou considerando isso também, que eventos severos e extremos, né, aumentem a sua ocorrência em função de um fenômeno climático mais amplo, que podem causar esse evento, que no caso do Centro-Sul podem ser precipitações mais concentradas e mais intensas, diz assim, entre outros estudiosos, o professor José Marengo do INPE. Ora, até aí, muito obrigada, essa informação de climatologia foi muito importante, né? Agora, a partir daí, para a gente pensar ciências sociais, nós temos que pensar, ora, que não adianta que a agenda seja só você colocar mais pluviômetros, distribuindo esses pluviômetros pela cidade. Isso ajuda? Ajuda. Ajuda a um certo monitoramento, para você pensar como isso veio, e problemas de drenagem, onde então a engenharia urbana tem um grande papel, né? Os engenheiros urbanos hidrólogos têm um fundamental papel, né? Mas é preciso pensar também a relação que existe entre as características da terra, as características da moradia, as características socioeconômicas de quem tem ou não condições de ter uma territorialidade mais segura. E por que essas territorialidades seguras, né, se chocam com racionalidades econômicas que não permitem, né, desde a crise do emprego até os interesses imobiliários especulativos, não permitem a gente ter realmente, de fato, de verdade, cidades resilientes, né? Então, acho que é esse tipo de agenda, né, que o jornalismo deveria ter para ajudar a encontrar alguns pontos basilares em torno do qual as discussões comunitárias poderiam se desenvolver mais.
Para além disso, né, também para motivar a própria agenda pública multissetorial. À medida em que a imprensa, os meios de comunicação se movem numa certa direção de questionamento e incutem sementes de preocupação na sociedade civil, é interessante o timing disso com o timing da agenda do gestor. Ele vai priorizar aquilo que os meios de comunicação priorizam, ele chama todo mundo para o gabinete dizendo, nós temos que dar resposta porque a imprensa já começou a estar nosso pé também, né? Então, olha que papel importante o jornalismo tem nas duas direções, né? Porque aí o gestor público está mais atento também, porque a imprensa levantou isso, o gestor público sabe que vai sofrer maior reação. Então, por isso, eu acho que se nós das ciências sociais também não fomos mais atentos quando nós fomos convocados a dar entrevistas, etc., para suscitar novas reflexões, nós já vamos estar prestando um grande serviço, né, para a mobilização social e para a transformação social, que é o que o Brasil precisa mesmo, né? Não sei se responde a sua questão, Kelly. Daniel, também é muito pertinente o que você falou. Quando eu falei desta preocupação ética que eu tenho em ver os meus pares muito preocupados em influenciar os tomadores de decisão, ter acesso privilegiados a recursos que não passam mais pelos critérios de mérito. Quando eu vi, por exemplo, que o MP ele deu recursos, transferiu recursos para uma instituição federal em Minas Gerais, que indo direto para a fundação dessa instituição, eu falei, acabou de vez, né? Porque antes o que poderia, até para os colegas de Minas, né? Eles teriam que passar todos pela FAPEMIG, que tal como na FAPESP, haveria distribuição do processo, blindado, cego, eu ia discutir mérito, ia discutir se isso é compatível com a trajetória intelectual, etc. Ele ia passar por mérito. Agora não, o dinheiro veio dezenas de milhões direto para a fundação da universidade. Ou seja, do meu ponto de vista, quem tiver mais cacife de ir lá falar com o diretor da agência, com o reitor, etc., quais são os critérios, então, que nos tornam mutuamente reconhecíveis, de mérito, de avaliação entre pares, né? Você criou uma outra, né? O que isso tem a ver com o que você perguntou, né? Porque quando você fala em desastre, crime, e muitas vezes criando até contraposição, não é desastre, é crime, né? Não as duas palavras, até dizer, então agora vamos falar só de crime. É claro que e há pertinência nisso, há propriedade nisso, sobretudo para os colegas das ciências jurídicas, né? Há pertinência para você pensar a dimensão do crime que eventualmente foi praticado. Significa dizer, você tem condições pela literatura de tipificar o crime. Eu não estou dizendo que o crime, porventura, pode não existir. Eu acho que pode em alguns casos. Sim, pode, você pode tipificar, ter não só dados, mas base legal para fazer a tipificação disso e trazer isso nos seus estudos. O que eu estou reivindicando é dizer que esse crime, que significa dizer, né, a forma como certos estudos foram estudos que eram estudos prévios, que autorizavam a própria obra, etc., foram burlados, né? Eu mesmo trabalho há mais de 30 anos com barragem, meu doutorado em 93 já foi sobre isso. Eu estudo planos de ação emergencial para barragens, como Belo Monte, por exemplo, fizemos para a SBPC com o grupo da professora Maria Manuela Carneiro da Cunha. Eu analisei aquilo por demanda do Ministério Público Federal. Eu estou sabendo que aquele plano é fraco. Se aquele plano é fraco, ele não tem condições de realmente lidar com um cenário catastrófico. Aí eu vou entrevistar as autoridades, dizendo, vocês estão lidando com esse cenário catastrófico? Não, professor, vai ser um cisne negro. Cisne negro é que eu, no meio técnico, chamo do desastre catastrófico, que não tem o que fazer. É assim, então, aquilo é outra tragédia anunciada também. Aí eu já publiquei sobre isso em 2017, o caso de Belo Monte, nós publicamos em 2017 um livrão para a SBPC, por coordenação da professora Maria Manuela Carneiro da Cunha e Sônia Magalhães, da Federal do Pará. É um livro muito relevante, uma publicação relevante, e que eu gostaria também que vocês tivessem em conta, porque eu sei que aqui também no NEPAM há discussões sobre essa mesma questão. Mas eu queria dizer que
a ideia do crime é como o fator do gatilho do evento, né? Mas isso não me responde dizer que houve ou não o crime de acordo com os dados e com a base legal e com a literatura, ainda não está me respondendo a forma de desenrolar o sofrimento coletivo. A forma de desenrolar os atores que lidam com as medidas de resgate, de reabilitação, de recuperação, a multidimensão do sofrimento, a conexão entre diferentes tipos de sofrimento. Então, tudo... Porque você quer chamar de crime? Ninguém sabe nem o que a Defesa Civil que ela faz, o que os bombeiros fazem, como é conexão, que coesão, que conflitos, que política pública para a agenda de quem tem missão institucional na resposta. Então, isso me perturba muito, que os colegas que têm a influência junto ao meio jornalístico, colegas que têm influência junto à tomada de decisão, colegas que têm influência na agenda dos movimentos sociais, o MAB é um deles, são colegas que não sentam para estudar desastres. Simplesmente dizem, deixa isso de lado, vamos falar só do crime, vamos tomar uma coisa por outra e cria aí uma confusão conceitual, né? E aí faz o quê? Amplifica essa confusão. Aí, nós que estudamos desastre, que isso é o core, que a gente estuda, que a gente publica, que a gente debate, etc., fica tudo como se não tivesse importância. E também eu acho mais fácil você pensar nessa relação quando você tem um ator muito bem identificado. É aquela empresa mineradora, ela tem nome e tem CNPJ. Agora, quando você acha que é fácil lidar com desastre, porque tem um ator e CNPJ, etc., como é a Vale, a BHP, a Samarco, etc., né? Todo o teu tipo de interpretação está construindo também um desserviço para entender os desastres ditos naturais. Porque se desastre ou crime é com aquele que tem CNPJ, cadê o CNPJ da Cumulus Nimbus, que então criou o desastre natural, né? Então você acaba prestando um desserviço, porque acaba dizendo, aí os outros desastres também eu não me interesso por eles, porque como ele não tem, não existe agência por detrás, né, da deflagração desse sofrimento, não tem agência do ponto de vista social, também a gente não tem para quem pedir dinheiro, para não sei quem. Vamos deixar de usar. Só que naqueles 30 mil decretos que eu mostrei para você nos últimos 15 anos, né, a quase totalidade daquilo, 95% daquilo, são dos desastres ditos naturais. Aí você também não tem agenda de pesquisa qualificada em ciência social, porque não tem gente com CNPJ visto como o grande criminoso. Aí você fica com esse vácuo de conhecimento de ciências sociais nesse aspecto, né, da desnaturalização que a gente precisa fazer. Então, o que a gente precisa mais é de uma certa a agenda de debate entre nós dos vários campos disciplinares, né, para a gente ver se a gente pode também ter o nosso consenso mínimo, tem espaço para todo mundo, inclusive espaço de cooperação entre todo mundo, mas para que o conhecimento dê um pulo, né? E não fique vivendo dessas redutivismos e retrocessos. É isso. Então, Johnny, por favor, o nosso decano aqui da universidade, professor Johnny. Isso é brincadeira que eles sempre fazem comigo. Comecei a dar aula aqui em 71. Aí, então, eles sempre dizem que eu dei aula para os referindo, que não é verdade. Eu sou Johnny, da Matemática Aplicada, e eu quero mais ouvir alguns comentários seus. E eu pertenço a esse grupo, que foi uma felicíssima ideia do Jefferson Picanso, e que ele coordena, inclusive, na universidade toda, e tem gente de todas as áreas. Inclusive, hoje nós temos nosso seminário em Matemática Aplicada, 1 hora, na sala 121. Quem quiser ir lá, nós vamos, inclusive, é uma coisa que envolve você também, que é aquele negócio do livro. Muito bem. Eu queria que você comentasse, por favor, a ausência, no que você disse, do aspecto não subjetivo, como você falou, mas do aspecto psicossocial. Eu não conheço, mas ouvindo os relatos do Daniel, que esteve em loco, lá, no desastre provocado pela Vale, em Brumadinho, esse aspecto me pareceu tocante, porque existe uma coisa geral.
existe o que as pessoas dizem, algum religioso da Igreja Católica diz assim, o povo aqui não dorme mais, referindo-se a Barão dos Cocais. E lugares como Machadinho do Oeste, com diversas barragens de rejeitos, duas rodaram depois do que aconteceu em Brumadinho. E há outras, e as pessoas têm medo. Uma outra coisa relacionada com isso não apenas a influência humana, mas a influência para a fauna e flora, que em alguns lugares você destrói completamente a mata ciliar, e isso afeta dramaticamente a fauna, tanto do ponto de vista ictiológico, quanto do ponto de vista fora, ou seja, eu vou falar rápido. E uma outra coisa intergeneracional é que nesse grupo coordenado pelo Jeff, nós temos a doutora Silva Brandalize, que disse para a gente, vocês estão preocupados com o Brumadinho? Eu estou preocupado com Mariana, porque o que as pessoas consumiram lá afetou-as geneticamente, e agora os filhos têm um aumento enorme de câncer e de autismo. Ela mostrou os gráficos, para a alegria dos matemáticos, e ela disse que ela já fez operação de câncer intrauterino em crianças, cujos pais estão sofrendo as sequelas. E aí, quando você chama intergeneracional, para ela isso é muito doloroso. Tem mais coisas sobre os possíveis tutelados, e eu pensei nos tutelados, eu não pensei só nos presos, eu pensei em jovens e adolescentes, em medida socioeducativa, e em crianças que não foram adotadas e que estão lá e não tem quem cuide delas. Desculpa, eu demorei muito. Deixa eu entregar para o chefe aqui, que é o meu chefe. Aí pronto. Esse Johnny. Rapidamente também, né? É uma coisa que eu venho pensando desde a nossa última conversa aqui em março, né? É sobre essa questão da multidisciplinaridade e como é que a gente trabalha com isso. Então, eu queria uma reflexão sua, alguma coisa assim, sobre o que você pensa disso, toda aquela questão, por exemplo, das pessoas de várias áreas a trabalharem naquilo. Você falou isso hoje sobre as pessoas que agem politicamente, etc. E como é que você enxerga essa multidisciplinaridade nessa nossa área, né, de desastres? Desculpa, eu sei uma coisa. E os aproveitadores? Quer dizer, quando vem alguém tipo de país, dizer, a gente vem ajudar, fica um dia, deixa um cara lá que tem que ser atendido porque ele estava fazendo o serviço. Quer dizer, desculpa, é aqui. Brumadinho tinha 60 mil, tinha 30 mil e agora tem 60 mil, tudo gente procurando provar que estava lá para poder ganhar dinheiro. É isso aí, Johnny. O nome do jogo é esse, né? São os business em torno do desastre. E business de tudo, né? Em nome do desastre. Acontece isso. Talvez isso para nós das ciências sociais é um objeto de reflexão mais usual, pensar sempre a ambiguidade das coisas, né? É pensar que por detrás daquilo que toma conotação pública, né, de solidariedade, né, Jeff, na verdade existe uma ambição desmedida, né, uma ambição desmedida que violenta quem está sendo atendido. Violenta, inclusive, por quê? Porque pessoas que são afetadas, né, na impossibilidade do seu autoprovimento, porque as políticas públicas de autoprovimento são inócuas, né, são limitadas, né, ou sequer, muitas vezes elas existem, né, as pessoas elas veem como recurso se revitimizar. E aí ela recebe, na medida da degradação, né, das narrativas do self, ela tem que se degradar como pessoa para ela conseguir a solidariedade do outro que se enaltece, é o herói. Essa é a minha briga com a defesa civil. Eu falei, onde tem herói de um lado, tem subcidadão do outro. Eu estou mais preocupado com o subcidadão, né? Porque se a gente tivesse cidadania plena, né, segurança humana plena, a gente não precisava de heróis, né? Porque a gente tinha a nossa própria capacidade de responder. Então, respondendo talvez de maneira conjunta, viu, Johnny, porque muitos dos aspectos que você disse, o Jefferson já tinha dito uma outra vez que nós nos encontramos, né?
Eu vejo completamente que essas angústias que aparecem em relação a outros aspectos que é um não humano, né? Mas que são aspectos de sofrimento, quer dizer, de uma dinâmica ecossistêmica que pode sofrer uma perturbação inusual a ponto de comprometer outras espécies faunísticas e florísticas, etc., sim, podem ser qualificados como desastres, sim. O importante para a gente é a gente fazer, e eu tenho falado isso para várias instituições com as quais eu me aproximo, uma delas o Instituto Geológico de São Paulo, dizer, olha, e demorou essa interlocução, mas graças a Deus ela foi efetiva, de falar desastres associados a... Então, hoje, no Instituto Geológico, que trabalha muito em desastres, né, o pessoal técnico, eles já não falam mais deslizamentos de terra como desastre. Eles falam desastres relacionados a escorregamentos de massa, por exemplo, né? Mas desastres associados ao evento tal, né? Desastres relacionados ao evento tal, né? Então, essa talvez é um primeiro treinamento que a gente... Desastres relacionados a colapso de barragem, né? Quando você fala, por exemplo, em relação até à própria dinâmica de uma ictiofaunística, eu trabalhei muito tempo com pescadores artesanais no Rio São Francisco, trabalhei 5 anos com pescadores artesanais, né? E pensando, mas isso no Rio São Francisco especificamente, né? E vejo que também há essa conexão. Eu queria dizer que a fauna pode sofrer com certos contaminantes, certas mudanças, inclusive de contaminação, de evasão, de falta de alimento. Então, a própria cadeia trófica pode sofrer perturbações importantes, né? Mas também, para nós que somos das ciências sociais, é importante pensar até na relação com a comunidade, né? Então, no caso de pescadores artesanais, a gente viu isso na Bacia do Rio Doce, né? Na medida em que a dinâmica ictiofaunística fica, né, comprometida, também o modo de vida daquelas comunidades está comprometido também. É indissociável, né? A saúde ambiental e a saúde humana, né, o caso que você falou da doutora Silvia Brandalize, e das condições de vida, da dignidade daquele ser social, né, na sua autonomia econômica também. Então, por que é importante a dialogia, né, dos campos disciplinares, né, Jefferson? Porque só quando você fizer esse diálogo, né, é que pode partir, talvez, de uma concepção comum, nem que seja mínima, sobre o que é um desastre. Olha, todo mundo tem a mesma concepção, uma concepção dialogada sobre isso, um ponto de convergência para a gente estar olhando uma questão comum, claro, uma questão mais macro, de cunho mais genérico, mas ela é comum e ela nos converge. Dito isso, vamos pensar as várias dimensões, por um lado, que os diferentes campos disciplinares podem trazer, e daí as conexões que esses campos disciplinares podem fazer, né? Então, da mesma forma que eu estudei muito peixe, um dos meus pós-doc é no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e eu pós-doc em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, também para você saber. Eu já estudei muito essa área também, além de pesquisar, também já fiz esse estágio nessa área também. Mas também já fui consultora do Conselho Federal de Psicologia, para ajudar na agenda do Conselho Federal de Psicologia como cientista social. A psicologia ela precisava sair da clínica e sair da empresa e pensar na agenda da saúde mental de pessoas que são afetadas em desastre. Mas aí ela precisava ter o contexto social para pensar o campo da profissão, da atuação da profissão. E eu fui assessora do CFP para fazer essa transição, para ajudar a pensar esse contexto, para pensar a ver os desafios da profissão. A mesma coisa em conselhos de serviço social, por exemplo, também, né? O serviço social é na agenda do dia a dia, dessa vulnerabilidade mais estrutural do dia a dia, né? Da pobreza, etc., dos benefícios, mas tem o desastre. O desastre ele muda na política nacional, e então a gente, como ciência social, ajuda a pensar o contexto social para que o campo da profissão, no âmbito da sua política específica, pense, né? Então é isso, é saber a especialidade, mas ao mesmo tempo o enredamento. Então, por exemplo, Jeff, o que você perguntou,
há questões da perda de moradias e aquilo que deveria ser a solução provisória, por exemplo, com auxílio moradia, com aluguel de moradia, etc., vai se tornando permanente. Vocês estão vendo isso em Mariana, né? Em Brumadinho a tendência acaba sendo a mesma para aqueles que têm moradias fixas, por exemplo, né? E isso tem uma dimensão de sofrimento psíquico. Então, é aí que alguém do seu time de arquitetura e urbanismo, que poderia estar ajudando a organizar a comunidade no sentido de repensar a política de recuperação, a política habitacional, fora dos termos convencionais de minha casa, minha vida, não é? É outros termos, é outra agenda, é outra arquitetura, é outra concepção filosófica do morar, né? Pode estar ajudando, agindo em parceria com o pessoal da saúde mental, né, para poder lidar não apenas com as angústias da espera, né, mas da saúde mental para pensar o ressignificado que essas novas moradias podem ter no sentido também das recompensações emocionais, né? Por exemplo, já houve um momento em que no Habitat, uma vez eu assisti uma palestra de um representante do Habitat, né, da ONU, em que ele mostrou que uma região que tinha sofrido uma severa inundação, essa severa inundação provocou um grande desastre numa região da Argentina, se não me engano, na província de Santa Fé, a cidade foi completamente devastada. E aí tinham que repensar as moradias e tudo isso, pensar que o rio tivesse uma outra configuração para não impactar a cidade novamente, com diques e tudo isso. Mas o ponto de partida da comunidade, e aí foi a proposta de arquitetos, né, foi que se pegassem todos os escombros, cada um fosse pegar um escombro da sua casa e com o escombro da casa fosse criar um memorial na praça pública. Porque ali estava o resto de cada um, com a memória de cada um, mas também como o início, né? Aqui está a nossa memória, uma memória de dor e sofrimento, mas é a memória da nossa coesão social para pensar que agora a gente tem formas de resistência. Então, acho que é um pouco isso, mas tem que ter esse ponto aglutinador. Então, eu me coloco completamente à disposição para quando precisar, se eu puder ajudar a favorecer, a trazer mais pontos de vista que criem elos na sua equipe interdisciplinar, etc., eu fico totalmente à disposição para poder colaborar. Eu estou só reiterando o que eu já tinha falado, né? Então, tem espaço para todo mundo. E eu acho... olha, hoje eu trabalho só com matemático, físico e sistemas para trabalhar sistemas complexos no Reino Unido. Eu já pus até vocês em contato com alguns deles, né? Muito, né? Porque hoje nós estamos falando que, dentre as ferramentas mais importantes, e aí não só para trabalhar dados quantitativos ou qualitativos, né? Hoje são matemáticos, cientistas da computação e físicos que estão na frente, dominando ferramentas de sistemas complexos, dominando matemática, trazendo para a base para discutir no Brasil, por exemplo, o livrão dele, né? Para a gente discutir em termos de grafos, né? E hoje a matéria principal da FAPESP, vocês tiveram condição de ver, né? A matéria, nossa, eu fiquei fascinada, porque eu trabalho com isso agora. Eu não trouxe nenhum grafo importante, né? Mas estão trabalhando agora como dois sistemas com duas complexidades agora podem agora se juntar para você ver hierarquias, né, entre nodos. E no Reino Unido, em Aberdeen, um grande expoente nesse tema, e eu trabalho exatamente com o Instituto de Sistemas Complexos e Matemática Biology, e na Universidade de Aberdeen, é um brasileiro, né, que é o professor Celso Grebotti. Ele seguramente vai ser indicado, ele já foi pela Thomas Reuters, ele vai ser indicado para um prêmio Nobel daqui a pouco, eu tenho convicção, esse professor da USP. E o Grebotti, hoje, com os parceiros em Maryland, estão trabalhando com os nodos invisíveis. Essa é uma coisa que a gente não está entendendo também. É importante a gente hierarquia. Hoje eu trabalho com dinâmica de desastres e de Gini, PIB, criminalidade, saneamento, etc. Eu não trouxe para vocês porque a gente está terminando de checar a consistência dos números para a nossa próxima publicação. Então, nós estamos trabalhando com vários e com um método desenvolvido em Aberdeen, que é o Causal Mutual Information, para a gente ver realmente
quais de várias variáveis históricas, socioeconômicas, são as que forçam mais o desastre. A gente quer fazer essa correlação no caso do Brasil. Mas o que é importante é pensar os nodos invisíveis, porque muitas vezes, né, a gente está pensando na hierarquia de importância, né, de nodos em relação à intensidade de links, ou a gente pode fazer outra pergunta em relação não só à intensidade, mas quem são os links que aparecem a cada fase daquele processo, daquela crise aguda. Mas é importante dizer quem é o nodo invisível, que ele parece não aparecer no meu sistema, mas tem alguma coisa que, como um buraco negro, né, que ele força o comportamento do sistema aqui. Para o professor Celso Greboja, é muito importante as publicações recentes dele nesse tema. Então, sim, tem muito espaço para o matemático e traga cientistas da computação também, que eles podem trabalhar. Agora, veja, eles podem trabalhar mais, né, com Wolfram Matemática, por exemplo, eles podem trabalhar mais sofisticadamente a manipulação do dado, né? A pergunta de pesquisa melhor, quem faz sobre isso, são cientistas sociais. E a análise do dado, cientista social, quando a gente fala de dados sociais, na interpretação também, em relação ao que isso significa. Quando eu digo, por exemplo, que o PIB municipal, que é o fator predominante causal de incidência de desastre, né? Isso o matemático, o cientista da computação pode me ajudar, né? Se eu estou dizendo que é a aclives, etc., de uma região, né? Informações topográficas, o geógrafo pode me ajudar. Mas o economista, se eu sei que o PIB é municipal, ele força a crise aguda. Eu preciso chamar o pessoal da economia, não sei se você está com o pessoal da economia, né, que é o pessoal da economia que precisava pensar finanças públicas, né, e uma nova direção de finanças públicas mais preventiva de outros desastres, por exemplo. Vale a pena chamar auditores de tribunais de conta para ajudar a pensar o dado também, né? Então, tem espaço para todo mundo, né? A questão é só saber que perguntas permitem a costura, né, entre os vários cientistas. Aqui, talvez eu, da minha parte, assim, para finalizar, eu queria dizer assim, eu não estou reivindicando que cientistas sociais tenham a precedência sobre, né? Mas como sofrimento social, ele tem algo importante a dizer. Até os cientistas sociais estão, nesse momento, muito tateantes, não sabem exatamente qual é o seu papel nisso, né? Mas essa interlocução, eu tenho certeza que da sinergia entre os vários campos de conhecimento, pensando numa abordagem transdisciplinar, a gente pode se favorecer mais como ciência e como sociedade, mais do que os trabalhos isolados dos campos disciplinares, inclusive das ciências sociais, né? Eu gostaria de trabalhar sempre em times múltiplos, né, de vozes múltiplos, polifônicos, em perspectivas multidisciplinares. Infelizmente, eu consigo isso mais no exterior, submetendo para o exterior, do que no Brasil, porque no Brasil a gente ainda está na cultura da competição, e até competição desleal, né? E eu acho que é isso que a gente não faz, e o professor Jefferson, Johnny, Roberto, todos vocês estão de parabéns, né? Porque vocês aqui na Unicamp têm uma outra ética, vocês me dão uma esperança na humanidade. Obrigado. Obrigado, Johnny. Eu acho que também a gente está encerrando. Eu queria muito de agradecer a Norma. Eu acho que foi uma excelente manhã de trabalho. Agradecer a presença de todos vocês e dizer que esse material vai ficar disponível na internet e a gente vai divulgar em breve. Então, muito obrigado.